eu vou bater novamente nessa tecla, né? 513 deputados, representando 27 estados, com histórias diferentes, com pais e mães de histórias diferentes, com formações acadêmicas diferentes. A gente tem aqui pessoas simples, a gente tem aqui pessoas que exerceram cargos mais humildes, até pessoas com uma educação formal muito alta. E a gente debate a lei e faz dessa lei a grande representatividade da nação brasileira. Então, cabe aqui toda a minha indignação em relação ao que está acontecendo no nosso país. Se nós não formos firmes, se o presidente dessa casa, da Câmara e do Senado não for firme, a gente vai perder espaço, não é para o STF não, a gente vai perder um espaço que o brasileiro não vai conseguir mais ocupar, através da nossa representação. Então, eu não consigo entender, eu dediquei 28 anos da minha vida pela segurança pública desse país, combatendo o uso e o porte de drogas. E agora eu vejo a Suprema Corte do país tomar uma decisão estúpida. Não tem outra palavra. A decisão, além de equivocada, é estúpida. Eu honestamente me inscrevi porque eu fico estarrecida, deputado Glauber. Estarrecida com a covardia, estarrecida com a truculência, estarrecida com a hipocrisia, estarrecida com o desrespeito com uma família enlutada. Então eu quero começar o meu discurso de novo desejando a ti, a deputada Sema Bonfim, toda a minha solidariedade frente ao assassinato do Diego. Ninguém sabe, ou só quem passou por ter um irmão arrancado, deputada, por favor, sabe dessa dor. Por favor, deputada. Então eu vou começar com isso. Tem a discussão do projeto, por gentileza. O senhor não interrompeu ninguém que estava criticando a decisão do Supremo Tribunal Federal em votação de outros projetos de resolução que não tratavam de descriminalização da maconha. O senhor não interrompeu nenhum parlamentar. Eu estou discutindo num projeto de resolução, deputada, e o senhor está me interrompendo porque eu estou sendo solidária com um colega que teve o cunhado que foi assassinado pelas milícias, atacado no plenário por sua posição política. O líder Altineu falou no tempo de liderança. Mas nos outros projetos de resolução, por gentileza, deputado. Presidente Bacelar, que preside os trabalhos, o senhor não é presidente, todo o plenário girou na crítica à decisão do Supremo Tribunal Federal e não tem nenhuma matéria tratando de descriminalização da maconha. Infelizmente, porque aqui, na verdade, é uma hipocrisia sem tamanho. É gente que, na prática, quer seguir essa lógica que só fortalece os narcotraficantes. Porque seguir com uma lógica da guerra às drogas, que se transforma em guerra aos pobres, significa o hiperencarceramento da juventude pobre e negra, e ao mesmo tempo a criminalização do usuário só ajuda o narcotráfico. É muita demagogia. E passar um plenário inteiro reclamando do Supremo Tribunal Federal, que fez correto e muito bem em garantir a descriminalização do uso da maconha para posse pessoal, separando o traficante de usuário para acabar com muita hipocrisia que existe por aí. Porque quando um jovem preto, pobre, é pego com 3 gramas de maconha, é rapidamente taxado como traficante. Agora, quando um avião pertencente ao tio de uma senadora que foi ministra do Bolsonaro é pego com 300 quilos de cocaína, que eu nunca vi alguém ter nariz para consumir 300 quilos de uma droga tão pesada e violenta como cocaína, não tem como não ser tráfico. Aí um pio da extrema-direita. Aí um silêncio inacreditável. Aí vem o plenário inteiro criticar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que eu digo, fez bem, correto, para enfrentar com política pública, debatendo os temas como política de saúde pública, não com hipocrisia, não com demagogia, não com uma falsa guerra às drogas que significou o aumento dos narcotraficantes, o aumento do maior mercado bilionário, o 3º maior do mundo em solo brasileiro, que alimenta o tráfico de armas e a violência social e que alimenta, sim, o crime organizado, como as milícias, que existem não só no Rio de Janeiro e que são alimentadas por essa teia violentíssima, que inclusive vitima muitas pessoas no Brasil, e que não só não foi enfrentado pelo governo Bolsonaro, como foram condecorados, como Adriano de Nóbrega, Escritório do Crime e toda essa catrefa envolvendo o que é de pior do crime organizado. Então é muita demagogia, muita hipocrisia, e adoram fazer o debate raso que nem um pires, raso que nem um pires.
sem nenhuma evidência, sem nenhum debate de como funciona a política de droga em outros países. Ao contrário, num senso comum, transformando tudo em pânico moral, na verdade, que só aumenta, inclusive, o próprio consumo de drogas. Há um processo de negação da realidade que é extremamente intenso. Se você nega a realidade, ela não deixa de existir, porque você a negou. Esse negacionismo estrutural que acometem aqueles que acham que podem criar uma ficção e que ela substituirá a própria realidade. Nós temos hoje uma política contra as drogas no Brasil que é uma política absolutamente ineficaz. Absolutamente ineficaz. Nós temos as nossas prisões abarrotadas, a terceira população carcerária do mundo aqui no Brasil, uma população carcerária que são aqueles que são negros, são jovens, fundamentalmente são jovens e são pobres. Aqui em Brasília nós temos uma indicação de que o lugar onde mais se consome drogas ilícitas é um bairro de alta renda no Distrito Federal. Mas essas pessoas não estão no sistema carcerário. Não estão no sistema carcerário. Então, portanto, teimar em manter uma política de drogas que não tem sido eficaz sobre nenhum ponto de vista. Nenhum ponto de vista. É apenas manter uma política que penaliza jovens negros de periferia. É fundamental que nós possamos refletir e que nós possamos fazer as modificações necessárias para que nós possamos ter no Brasil políticas que sejam realmente efetivas. Nós temos lugares onde se descriminalizou parte das drogas, onde houve uma diminuição do consumo das próprias drogas. Nós temos vários exemplos nessa perspectiva. E temos também a atuação da saúde pública para o uso abusivo de drogas. Então, a saúde pública ou a política de saúde se quer açoitar e subalternizar. E achar que demandas que são da saúde pública, como o uso abusivo de álcool e droga, são políticas da segurança e que se resolve como políticas de segurança. Então, é muito importante que nós possamos ter políticas públicas e políticas de saúde. Essas pessoas que acham que tem que encarcerar e apenas sugerem o encarceramento para o uso abusivo de droga, são as mesmas pessoas que são contra que nós tenhamos os CAPS-AD. Que nós tenhamos os serviços necessários para ressignificar as próprias vidas e que não haja o uso abusivo de drogas. Então, portanto, é preciso que nós não neguemos a realidade e que a gente possa, a partir da realidade, transformar políticas que não têm sido eficazes. Ou alguém acha aqui que está sendo eficaz a política de enfrentamento às drogas no nosso país. Por isso é preciso ter uma discussão séria, pautada na própria saúde, uma discussão onde nós possamos realmente ter políticas públicas para que nós não tenhamos nenhuma sensação de insegurança.